También es para cortar cabeza. E aí, povo, como é que a gente tá? Eu sou a Marta Ponto, esse é o Figuras Podcast e hoje eu tô aqui com a Gabriela Faria, psicóloga, gestalterapeuta, mulher lésbica, atualmente mestranda, mãe de pet, embora ela mesma tenha críticas a isso, que ela é mãe do Caju e do Lucas, pós-formada, não sei porque que eu escrevi isso, mas está aqui nas minhas anotações, ceramista nas horas vagas, minha amiga fumante das aulas, inclusive a gente se conheceu nas aulas não, onde que a gente se conheceu, amiga? Num grupo que a Tássia No grupo formou. da Tássia. Isso. Então a gente tem que agradecer esse encontro à Tássia, uma grande amiga que eu fiz aí na vida, me tornando gestalt terapeuta. E aí, Gabi, como é que você está hoje, amiga? Eu tô muito bem, tô muito feliz de estar aqui com você hoje, né? Eu te conheci. Quando foi que a gente. Você lembra o ano que a gente se conheceu? 2022? Acho que por aí, ou 2021 ou 2022. Acho que 2022, né? A Tássia formou um grupo de psicólogas e, felizmente, colocou eu e você no mesmo grupo. Graças. Eu sempre agradeço muito ao momento que eu encontrei a Tássia. E que eu Sim, pedi eu pra ela também. me dar supervisão e ela falou, darei. Eu falei, ai, Glória. Não, mentira, na hora eu nem falei, ai, Glória. Eu falei, tá bom, supervisão. Aí depois eu comecei a falar, ai, Glória. Entendeu? Falei, gente, olha só essa moça, eu gosto dela, eu gosto muito dela. E aí ela foi adicionando pessoas que eu gosto muito na minha vida. Comigo foi assim também. Eu assisti uma aula online da Tássia, adorei, mandei uma mensagem pra ela, a gente marcou. E aí ela só me apresentou pessoas muito legais. Cara, sabe uma coisa que eu descobri ontem? Eu tava vendo todos os certificados que eu tenho de Gestalt terapia. E o primeiro certificado de Gestalt terapia é assinado pela Tássia, porque é da Diálogos. Ai, que lindo! Que doideira, né? Eu falei, nossa senhora, eu nem fazia ideia de quem era essa mulher. Olha. Quanto ela ia atravessar minha vida, né? Através dessa. E assim, e que privilégio, né? Que a sua primeira formação foi atravessada pela Tássia, porque a minha primeira formação não foi tão legal assim, né? Tive que fazer outra. Mas tudo bem. Depois que eu encontrei a Tássia, coisas melhoraram bastante. Nem foi, não era da formação, não. A formação mesmo foi do Instituto Granzotto. Foi um curso livre que eu fiz. Ah, tá. E aí era o primeiro certificado de curso voltado para Gestalt terapia era assinado por ela. Um beijo, Tássia. Um beijo, Tássia. Não ia ter como, Tássia, fazer esse episódio, eu e Gabi, Não tem sem que como. você fosse mencionada. Não Não ia tem dar certo. E a gente vai falar do que hoje, amiga? Você que me diz. A gente já tava conversando antes, tá, gente? Por isso que eu tô já maluca. Na verdade, assim, eu acho importante colocar que a gente pensou em vários temas e não conseguiu definir nenhum, né? E aí, o que que tá figurando pra gente? Cansaço. Cansaço. Ai, Tá cansaço. todo mundo cansada. Tá Exausta. todo mundo exaurida. Sim. Gasta, xoxa, manga e capenga e gravando um podcast. Não é? Exato. E aí, quando eu te apresentei, eu ainda pensei nisso. Cara, o Gabi faz coisa para caralho. Faço. Você faz muita coisa. Eu entro no modo economia de energia com facilidade. Eu tenho entrado mais, né? Eu acho que durante um tempo eu consegui fazer mais coisas e com preservando assim muita energia social. Hoje em dia eu já sinto mais peso assim nisso, fico mais cansada. Final de semana eu preciso ficar um pouco mais recolhida. E assim, embora eu faça muita coisa, tô sempre em questionamento assim do tanto de coisa que eu faço e de pra que tanta coisa. E isso não é mais uma coisa? A Marta já começou. Ela Ai, já amiga. veio do jeito dela. Pô, isso é coisa pra caralho, né? Porque, não sei, toda vez que eu fico questionando as coisas que eu faço, eu fico mais cansado. E aí eu comecei a não questionar muito. Eu falo, olha, Marta, terceira pessoa, total, né? Olha, Marta, tu se entrega, filha. Tu tá triste, é triste. Tá cansada, é cansada. Tá, vai, filha, vai. Ou para, entendeu? E no cansaço eu tenho parado. Assim. Uhum. Eu tenho parado muito. Eu tenho parado muito também. Tem coisas que eu não posso parar, né? Eu tô no mestrado, por exemplo, esse ano. E aí eu não consigo parar muitas coisas porque eu tenho um cronograma, né? Eu tenho datas, limites, assim, então fica mais difícil. Mas eu tenho conseguido ter um pouco mais de flexibilidade nas outras coisas que eu faço. Então isso me ajuda a equilibrar. Boa. Mas quando eu falo isso, amiga, que eu tenho parado muito, também não tô. Nossa, como eu sou uma flor do campo, não. Eu sou uma pessoa que, inclusive, às vezes eu me questiono o contrário, assim, tipo, eu não deveria estar fazendo mais, sabe? Eu não deveria não ter ido, ter ido aquela aula que eu
faltei? Será que eu Sim. deveria estar tão cansada quanto estou? Olha quantas coisas as pessoas fazem. E será que eu não estou dando conta de menos do que eu deveria dar? São os questionamentos que me vêm também, não é? Aí eu fico super descansado. Não fico. E eu acho que são questionamentos muito próprios, né? Muito frutos, assim, da cultura que a gente está vivendo também, né? Com certeza, né? Isso é muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que eu me posiciono, assim, racionalmente e tranquilamente, tipo, lutando pelo descanso e me sentindo no direito de tê-lo, eu entro em conflito com isso, exatamente pelo que você tá falando, né? Porque eu tô vendo todo mundo fazer milhões de coisas. E eu tô sendo convocada para fazer milhões de coisas. Eu pensei 30 anos antes de fazer esse podcast, porque eu entrei num monte de compromisso. Eu abomino compromissos. Eu não gosto deles. E aí entrou uma outra coisa que é a minha vontade. Eu realmente tô com vontade de estar aqui, sabe? E aí eu supero o cansaço, eu quero estar aqui, puta, eu vou gravar com a Gabi, vai ser maneiro. E a gente não sabe ainda do que vai falar. Ah, mas não tem problema, porque isso é gestalt, que eu fico na minha... E me dá um tesão, assim, de fazer. Uhum. E eu tenho tentado me orientar muito mais por esse tesão, porque a gente tem muita obrigação. A realidade eu acho que tá aí, né? Sim. Tem coisas que são inegociáveis. A gente não pode negociar o que você está falando. Você tem uma agenda, né? Você tem um prazo. O que eu tenho feito para mim é evitar esses lugares que me dão prazo e agenda, Uhum. porque eu não estou conseguindo lidar bem com eles. Sim. Sabe? Assim, eu não estou afim. Eu nunca estive, eu não gosto. Nunca foi da minha natureza gostar muito. Só que agora eu tô fazendo isso com menos culpa. E ao mesmo tempo, de vez em quando, me pego pensando, mas poxa, que corpo mole que eu tô fazendo, hein? Uhum. E aí eu falo, vou fazer corpo mole mesmo, porque... E se for corpo mole, né? Qual o problema? Mas você sabe que isso que você estava dizendo, me faz pensar que eu acho que existem diferentes tipos de cansaço. Sim. Eu acho que tem, muitas vezes, o cansaço das obrigações, que a gente não tem como renunciar e não tem como abrir mão. Eu acho que tem o cansaço das demandas autoimpostas ou impostas pelo entorno e que muitas vezes a gente abraça, né, e vai se... Uhum. E eu acho que tem um cansaço também, que é o cansaço de bancar aquilo que a gente quer. E isso também cansa. É isso que eu gosto. Esse cansaço eu gosto. Mas ele é o mais cansativo também. Sim. Ele é o mais cansativo. Pelo menos, pra mim, bancar isso aqui, de estar aqui hoje contigo, me cansou pra caralho. Ter publicado o primeiro episódio sexta, nossa, eu fiquei... Vou te mostrar, que a gente tá em vídeo, vocês não vão ver o vídeo não, gente. Sinto muito. Eu fiquei, na moral, uns 20 minutos assim, ó. Tu não tá vendo meu joelho, mas, amor, lancei o podcast. Lancei o podcast. Tô Nossa, eu nervosa. queria que as pessoas conseguissem ver o que eu tô vendo. Graças a Deus elas não vão conseguir. Se elas conseguissem, eu não faria, eu não mostraria. Eu fiquei muito tempo, porque eu me senti muito muito pelada, assim. E ainda tô me sentindo, ainda tá reverberando em mim. E só que isso tá da ordem de sustentar muitas outras coisas até sustentar isso, né? E falar, eu quero sustentar isso, né? Eu quero dizer que me veem como estranha e eu vou dar a essa estranheza um lugar de destaque. Eu gostei dessa ideia. Dizer isso, sim, caralho. Porque vem, né? Vão me achar arrogante, vão me achar prepotente, vão me achar. Foda-se. O que vão pensar, né? E assim, vão pensar tantas coisas. É incontrolável que as pessoas vão pensar, né? Sim. Como vai chegar no outro. Só que é muito, pra mim, né? Pelo menos, me expor e bancar. Bancar mesmo, assim, as minhas estranhezas, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não quero, o que eu não gosto. Mas todo mundo gosta. Aí eu baixo a minha mãe em mim, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo, legal. Tipo, é muito cansativo, cara. É. Bastante cansativo, né? E de uns tempos pra cá, eu aprendi a olhar para o meu cansaço como algo sagrado, no sentido de que você começou falando, né, que eu faço muitas coisas, e de fato eu faço. E eu acho que eu só consigo fazer as coisas que eu faço, e hoje eu posso dizer que eu faço, majoritariamente das coisas que eu faço porque eu gosto, porque eu quero, sabe? Não é nada imposto, não é nada que eu acho que eu deveria fazer, são coisas que eu quero fazer. Eu só consigo fazer as coisas que eu tô me propondo a fazer porque eu não negocio mais com o meu cansaço e com a minha necessidade de pausar. Porra, maravilhoso. E eu demorei muito para chegar aqui. Tive anos ininterruptos de trabalho, sem tirar férias, parando às vezes assim, num feriado, final de ano, aquelas 2 semaninhas.
e não é algo do qual me orgulho. Aprendi a duras penas que isso não faz bem, que isso não funciona. Mas hoje, para mim, o meu cansaço é sagrado. As minhas férias são inegociáveis. E aí, eu tô rindo, não é de você, eu estou rindo de mim, porque eu não tiro férias. Como você, eu acho que você sabe disso. Eu sei disso. Não ia te expor aqui, mas já que você está se expondo, eu sei disso. Então, é isso, assim, talvez eu não goste de assumir tantos compromissos, porque eu não sei parar. Pois é. Né? Eu não sei parar, eu não consigo. E aí, assim, por exemplo, sexta-feira eu não atendo. Isso pra mim se tornou inegociável. Eu não posso, eu não dou conta. Mas eu não sei parar. Eu adoraria tirar férias, né? Sonho com isso às vezes. E assim, é muito simples, eu podia dar umas pausas espaçadas. Sim, Né? Como as pessoas que eu conheço. sim, eu faço demais. Mas esse lugar eu ainda não sustento, assim. Eu acho que vem muito desse lugar que a gente estava falando, dessa sociedade que demanda da gente trabalho, 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 né? Não é uma coisa que vem comigo de ser uma profissional liberal, de ser autônoma. Quando eu trabalhava para alguém, eu vendia minhas férias frequentemente, tá? É um dodói antigo esse, entendeu? Eu brinco que eu sou minha pior chefe, que eu trabalho pra caralho, não compro minhas férias. Você vendia suas férias? Eu vendia minhas férias. Gente. Marta, você precisava vender as suas férias? Não, mas eu achava que se eu parasse eu perderia o emprego. Entendeu? Sim. Eu sempre fiquei nesse lugar, assim. Porque hoje em dia eu acho que se eu parar as pessoas vão sair da clínica. Não acho. Já é numa parada quase automática, sabe? Tipo, tem que fazer. Não me organizei ainda. E eu já tenho um olhar diferente, assim. Eu acho que justamente por ser autônoma, eu gozo ainda mais das minhas férias, porque eu penso, bom, eu já tenho que sustentar todos os riscos de ser autônoma. Não ter férias remuneradas, não ter 13º, não ter nenhum tipo de garantia, né? Enfim. Então eu também quero gozar daquilo que o meu trabalho me proporciona, que é simplesmente não ter que 30 dias por ano. Não, se eu quiser eu posso tirar mais, né? Claro que eu também falo de um lugar, né, privilegiado, onde eu possa fazer isso, mas para mim se tornou inegociável, assim, porque eu acho, inclusive, tudo bem que você me deu até um outro argumento, né, de que dá para você vender suas férias, eu não tinha pensado por essa possibilidade, mas eu acho mais difícil. Isso eu falo a partir da minha experiência, né, do que eu vivo e do que pessoas muito próximas a mim, amigos, amigas vivem. Eu acho mais difícil você tirar férias ou reconhecer o seu descanso como sagrado, como válido, quando se é o próprio chefe, do que quando você tem um outro chefe. Eu acho que eu não sei o que eu penso disso, na verdade. Na minha experiência é dúbio, é o que eu falei, né? Era difícil quando eu tinha um chefe, é difícil agora. No meu grupo de pessoas, muita gente vem de férias. Só que assim, nesse trabalho que eu vendia as férias, eu era realmente privilegiada. Eu trabalhava com publicidade, né? Então eu recebia muito bem. Eu realmente não precisaria vender as férias, mas com as pessoas que eu ando, muita gente vender as férias é aquele alívio, sabe? Aquele lugar de agora eu acerto minhas contas. Às vezes vem de um lugar de uma outra necessidade, né? Geralmente vem, eu acho que sempre vem de uma necessidade estranha. Porque por mais que eu não precisasse vender minhas férias para pagar contas, acertar as minhas contas em algum momento, já precisei também, eu acho que daí começa, eu sentia que eu precisava vender minhas férias, porque a corporação que eu tava, e eu acho que isso não é uma experiência solo, assim, individual, me fazia fazia parecer que eu era insubstituível, né? Então, assim, eu ia ser eu ia defasar a coisa. Então, tira 10 dias. E aí ainda tem isso também. Tem as pessoas que não vendem, mas tiram 10, depois tiram 5, depois tiram 10. Né? Não tiram 30 dias ininterruptos. Depois dessas mudanças todas que teve desde o Temer, da reforma que ele fez, a galera não tem garantia mais de nada, tá tudo cateado. Eu acho assim, voltando assim no ponto que eu coloquei, de que na minha experiência é mais difícil, eu acho que sem dúvidas hoje a gente vive uma época de uma fragilidade imensa nos direitos trabalhistas, né? Acho que temos aí muitos chefes tenebrosos, né, que realmente abusam dos seus funcionários. Então, acho que isso é um cenário que precisa ser levado em consideração, que é muito delicado, né? Mas eu falei isso de um lugar
de que eu acho que nessa cultura neoliberal, né, onde Aham. assim, você é a sua melhor versão, você é o seu próprio chefe, o empreendedorismo, né, vamos todos empreender, porque é assim que se ganha dinheiro, é assim que, enfim, se desenvolve enquanto indivíduo. Eu vejo que isso cria uma espécie assim, um chefe interno que não dorme, sabe? Que Muito não rígido, né? faz, muito rígido. É o que eu tava sacaneando, né? Que eu sou a chefe que não compra as minhas férias e no final do ano nem um panetone eu me dou, tá entendendo? Exato. Eu compro um panetone aqui pra casa, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, mas é no sentido de, Sim, sabe? sim. Tipo, por isso que eu falei, eu acho que as duas coisas são perversas, na verdade. Eu acho que a condição que a gente vive hoje, todos nós, que não somos milionários, que não somos bilionários, herdeiros, é uma condição de todo mundo que é trabalhador vive numa constante ameaça, né? Porque a Sim. gente não tem o básico garantido, né? A gente não tem o básico garantido. A comida, a casa, o abrigo, né? O estudo, a possibilidade de se ampliar, isso não está garantido, Não. né? E isso deveria ser garantido. E isso não só está garantido, como está cada vez mais difícil de sustentar. Exatamente. E aí, sob essa ameaça, né, eu acho que tem essa coisa da sociedade de desempenho, que é pior, né? Que você tá comendo mal, você não tem dinheiro para comprar carne, mas então você não está fazendo o suficiente. É você que está falhando. Não tem nada a ver com nada além de você mesmo. Uhum. Né? E aí a gente entra num sistema de cooptar pessoas para uma adequação a um sistema absolutamente dodói, né? Exato. E isso é bastante desesperador em alguns momentos, né? Porque é difícil não engajar nisso. Eu acho que a convocação vem de todos os lados, né? Assim, e se sou sempre eu que não sou o suficiente, e aí? O que faz com isso, mano? Eu sou sempre o problema. A convocação vem de todos os lados e alguma espécie de repreensão ou punição também, né? Porque eu já ouvi, por exemplo, piadas, né, de nossa, mas de novo tá tirando férias, né? Mas você não estava viajando 6 meses atrás, né? Como assim? Uhum. Tá trabalhando? Hoje é terça-feira à tarde, você não tá trabalhando? Porque, inclusive, uma coisa, falando de novo da Tássia, sem querer ser muito repetitiva, mas uma coisa que foi a Tássia que me abriu os olhos é de como que era importante, às vezes, tirar um tempo de férias, um tempo de recesso, não necessariamente só em casos de viajar ou ter algum tipo de programação, mas de poder curtir sua casa, né? De ficar na sua rotina, operando numa outra lógica, num outro tempo. Uhum. E aí eu já me peguei, às vezes, numa segunda-feira à tarde, numa terça de manhã, terça à tarde, sem trabalhar, e senti uma coisa meio. Nossa, que estranho, né? Um dia útil e eu não tô trabalhando, como assim? E a minha mãe, quando a minha mãe me liga, e eu acho isso muito curioso e às vezes me irrita, que a primeira coisa que ela fala, eu atendo o telefone, a primeira coisa que ela fala é: não tá trabalhando, não? Pô, se tu achou que eu tô trabalhando, por que tu me ligou, caralho? Além disso, assim, e se eu não tiver, porra? Qual o problema? Mas tu percebe que falta uma coerência aí? Tá Parece que ela tá completamente. só te checando, né? Tipo assim, ué, um vigia, né? É que a sua mãe ela é mais velha, né? Ela tá na época do Foucault ainda. Exatamente. Entendeu? Apresenta o bicho Ram pra ela. Fala, mãe, agora é assim, ó. Eu mesma me policio. Fique tranquila. Por favor, entenda. Não precisa vigiar e punir. Agora a gente tá, eu vigio, eu puno, eu faço sozinha. É outro rolê, mãe. Tá? E sabe uma coisa que me pegou muito pra eu trabalhar um pouco menos também e parar mais? Eu lembro que Hum, foi uma situação com a minha sobrinha. Eu tenho duas sobrinhas. hum, A Maria Elisa, que é a mais velha, ela tá com acho que 9 anos, e tem a Lara, a Lala, que tá com 4 ou 5 anos, por aí. E a mais velha, a Maria, quando ela nasceu, eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu já era formada, já estava trabalhando, mas eu ainda morava com eles. E eu saía muito para trabalhar, né? Eu passava o dia muito fora e a Maria ficava muito lá na casa dos meus pais. E aí eu me lembro acho que ou era um almoço de domingo ou um café da tarde, era alguma coisa assim. E eu não ia poder ficar por algum motivo, eu tinha algum outro compromisso. E aí, quando a Maria entrou em casa e me viu saindo, ela olhou para mim e falou assim:
oi tia, tá indo trabalhar, né? Cara, isso me pegou num nível que eu falei, nossa, a minha sobrinha olha pra mim e ela me atrela ela vai estar ausente e ela vai estar ausente porque ela tá trabalhando. E foi uma coisa que me doeu bastante. É porque eu acho que traz o destaque, né, pra aquilo que você tá, te faz ver, se ver, né? Ela te olhou e te entregou que ela. Exato. E isso me fez pensar, assim, em como realmente muitas coisas eu estava perdendo, porque eu estava colocando trabalho no lugar de algumas coisas que eu poderia não estar fazendo, né? De novo, isso falando do meu recorte. Eu acho que tem pessoas que trabalham muito e perdem realmente muitos outros espaços e oportunidades de estar em outras coisas por necessidade. Mas eu acho que é esse o rolê. Quando a gente consegue chegar num lugar no qual existe a possibilidade de fazer uma escolha, a gente não percebe a possibilidade. Ou não se autoriza também, ou às vezes até percebe essa possibilidade e não consegue se autorizar. Então, pra mim é muito parecido na minha experiência. Porque Uhum, eu percebo sem perceber. Eu não sinto como possível, por isso que eu não faço. Entendeu? sim. Então, assim, eu sei que é possível se eu parar pra pensar. Pô, Marta, caralho, comporte, mulher. Uhum, Se aprume. E ao mesmo tempo, assim, eu não consigo ter a sensação de segurança pra fazer, sabe? Porque eu preciso me sentir segura. Assim, são questões da minha vida também que passam por aí, sabe? Eu não tenho a segurança. Só que, assim, você tava falando, eu tava pensando nos meus modos de descanso, né? Então, eu tenho algumas coisas que são realmente negociáveis. Sexta-feira eu não vou atender. Eu vou fazer terapia. Se eu for fazer supervisão naquela semana, fazer supervisão. Eu vou estudar. Eu vou fazer relatório. Eu vou trabalhar. Eu não vou atender. E nem uhum, sempre vou trabalhar também. Tem sexta-feira que eu vou fazer fazer minha terapia. E vai ser isso. Vou pra academia. É um dia que eu preciso mais livre. Teve uma época que eu não estava atendendo as segundas também. E aí uhum. nessa época, meu Deus, é o que você falou, né? Nossa, mas não tá atendendo? Ah, mas não tá trabalhando? Ah, mas não tá. Ô, gente, tô fazendo aí o que tá dando, sabe? Acabei de descobrir, eu tinha acabado de descobrir uma endometriose. Gente, tava demais. E aí eu diminuí o ritmo. E tinha uma Uhum. coisa que eu me cobrava muito, que é todo mundo que eu conheço atende 20, 25 pessoas. Uhum. Algumas pessoas que eu já considero assim, sei lá, eu não sei nem o que eu considero, eu não consigo alcançar a possibilidade de atender 40 pessoas. Eu acho isso, assim, impossível. 40 angústias? Uma Nossa, loucura. eu ouço, isso me dá um gelo. Uhum. Assim, e eu acho que cada um sabe de si, né? Só que é isso, né? Eu acho que esse sistema é muito de se comparar. Tadinho, eu não aguento 20 pessoas na semana. Eu não consigo atender 20 pessoas. E aí eu fui percebendo porque, em algum momento, a minha agenda tava com 24 pessoas. Uhum. E aí toda semana eu tava na terapia, tipo assim, eu não tô conseguindo, eu não gosto mais de fazer o que eu faço. Uhum. Eu não nasci pra isso, eu não posso fazer. Até o momento que eu percebi que eu falei, cara, não é que você não gosta, é que você tá fazendo muito mais do que você aguenta. Isso. Sacou? E aí eu falei, pô, não vai dar, né? E aí eu tive que deixar alguns pratos caírem, porque pra atender 24 pessoas eu não podia malhar, eu não podia Uhum. fazer minha própria comida em momento nenhum, eu não podia nem comer bem, sacou? Eu não podia ter um tempo pra ver uma série, pra ver um filme, que a minha cabeça ficava o tempo inteiro ligada nas pessoas que eu atendia. E é assim que eu operava, assim, e tem que fazer relatório, tem que fazer não sei o que. E aí eu entendi que assim, pra mim é muito menos. Sou julgada por isso? Por algumas pessoas, como se de fato fosse um corpo mole. Uhum. Mas aí também foi de entender a minha disponibilidade, né? Porque É. não adianta eu estar atendendo a pessoa sem conseguir ouvir direito o que ela tá. Então, infelizmente, não, meu corpinho não aguenta. Meu corpinho precisa de musculação para aguentar. Com o tempo eu cheguei para mim numa configuração de trabalho que me atende muito bem. Agora tá um pouco diferente por conta do mestrado e como eu ainda tô no primeiro ano, eu tenho que cumprir algumas matérias, né? Então tem às vezes 2, 3 manhãs por semana, eu preciso estar na UFES para, enfim, fazer as matérias, então isso tá um pouco mais delicado, mas de regularmente, assim, antes do mestrado, eu não atendia. Inegociável para mim. Segunda de manhã, quarta de manhã e sexta depois de meio-dia. Eu só atendia segunda à tarde, noite, terça-feira o dia inteiro, quarta tarde e noite, quinta o dia inteiro e sexta de manhã. Cheguei também no número de pacientes que era adequado para mim. E eu fico sempre com uma frase
acho que foi o Nietzsche que falou isso, talvez minha memória tá falhando, mas eu acho que foi o Nietzsche, que ele dizia que o indivíduo que não tem 2/3 do seu tempo para si é um escravo. E é claro que eu acho que pensar em ter hoje em dia, né, na configuração de vida que a gente tem, na cultura que a gente vive e nas condições materiais, né, objetivas, porque eu acho que também nem tudo é subjetivo, né? Leis objetivas e materiais que se impõem a nós e não há o que a gente possa fazer em relação a isso. Eu acho que pensar em 2/3 do tempo livre para si, eu não consigo muito ver essa possibilidade Não. de uma maneira concreta, mas eu Mas aí gosto a de... gente tem que lembrar quem era Nietzsche, né? Ele conseguiu ser um filósofo. Exatamente, que era Nietzsche, o tempo que ele vivia, né, e as condições dele. Amiga, Então, ele conseguiu ser um filósofo. isso já diz muita coisa. Puta que pariu, né? Tem que ser muitas coisas pra ser um filósofo. Principalmente homem, principalmente branco, Exato. europeu. Então, assim, tem muitas camadas aí pra ter, né? Enfim. Tem muitas camadas, mas isso que você fala, Marta, da insegurança que sente, né, seja de diminuir, de tirar férias e etc. Eu acho que isso precisa ser compreendido um pouco também à luz da cultura e do momento que a gente vive, porque, né, você colocou que a gente não tem os nossos direitos básicos assegurados, né, pensar em moradia, educação, saúde, cultura, lazer, que também a gente, né, hoje em dia isso é colocado como privilégio, não é. É Cultura direito. e lazer é direito básico. Eu entendo as pessoas não se sentirem seguras para se Sim. retirar, porque, querendo ou não, as férias são muito encaradas e eu entendo como se retirar do mercado de trabalho. E se você tá num trabalho que, assim, o chamar de pejotização, né, que acontece hoje, a gente tem um enfraquecimento muito grande da CLT, as pessoas estão precisando virar PJ. Então, realmente, como é que você vai falar para um motorista de Uber, para um entregador da iFood, ai, tira férias? Sabe, ele não tem nenhum direito básico, ele não tem uma remuneração que favorece isso. Você falou Uber, o termo mais usado hoje em dia é uberização, né? Uberização, exatamente. Ai, gente, que momento que a gente tá vivendo. Pausa para o luto, Pausa delicadíssima. que realmente, cara. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que me vem a frase, que eu acho que é um paradoxo, assim, a gente tá falando do auge dos nossos privilégios, cada um dos seus. Sim. Tudo isso que a gente está chamando de privilégio é direito, Uhum. né? Deveria ser garantido a todas as pessoas o Sim. direito de descansar, de ter lazer, de poder pensar na vida, de poder, sabe? Quando eu brinquei, né? Quem foi Nietzsche? É um homem, assim, é óbvio que tem muita gente que segue a carreira de filosofia e hoje está trabalhando, né? Mas a quem foi dado o direito do ócio para poder refletir sobre as coisas do mundo? Assim, em que nível de conforto a gente tem que estar? Porque eu lembro de quando eu não tinha grana, que pensar no gás acabando, para mim, era equivalente a estar numa selva vendo um leão para me atacar. Sim. Sabe? Tipo, Sim. era R$ 75 o gás na época. E eu falava, meu amor, você não pode acabar agora. Sim. Não pode. Você tá entendendo? Eu conversava com o meu gás pra ver se ele, sabe? E vira o gás pra baixo, sacou? Eu lembro uma vez que eu tava na casa do meu irmão e eu falei pra ele, pra mim todo mundo tinha que ter direito de escolher o que quer comer. E ele achou isso de um elitismo fora do comum. Vai ser muito elitista, muito babaca da sua parte. Eu acho isso tão básico. Eu falei, cara, não é, sabe? As pessoas não são obrigadas a gostar de nada. Assim, tem que comer o que tem, sabe? Sim. Eu não sei nem dizer, assim, sei lá, eu vejo aqui em Petrópolis, eu acho que no Brasil inteiro tá rolando um movimento de muita gente precisando de ajuda mesmo, né? De caralho, tá foda, a pessoa tá sem ter o que comer, sem ter como pagar contas, tem que pagar o aluguel. E aí algumas vezes chegam as pessoas, frequentemente, né? Ah, quero comer um negócio, você pode pagar um negócio. E aí as pessoas são destituídas do poder da escolha, sacou? É sempre assim, eu tô comendo isso aqui, que é o resto. Eu vejo muito isso, sabe? Ou então assim, tá bom, dá uma coxinha pra ele. Dá qualquer coisa, assim. A pessoa elege. As pessoas não perguntam o que você quer comer. Sim. Isso que você tá falando me lembra um vídeo que eu assisti tempos atrás. Acho que foi no TikTok. Sim, eu assisto vídeos no TikTok. Eu também, pra caralho. Era uma mulher que ela tinha feito um bolo pros filhos dela. E aí ela se filmava dizendo assim: gente, olha só, tá vendo esse resto do bolo que fica agarrado na forma? Sabe, tipo, como é que chama aquilo? Resto.
Exato. Os restos do bolo que ficam grudadinhos, aí ela tirava assim com a mão, colocava num potinho e falava: gente, isso daqui é bolo. Eu vou colocar ali na frente para uma pessoa em situação de rua que por acaso passar aqui na frente da minha casa, milionária, porque isso é bolo. E aí ela mostrava assim, era o potinho com literalmente assim umas migalhas, uma coisa assim que não dava nem para identificar que era bolo. Eu confiei que era bolo. Ela falou que era bolo e eu confiei, porque não Uhum. dava nem para ver. É isso. É isso. É isso. Eu quero ir embora daqui agora pra chorar. Desligar tudo, reseta e vamos começar do zero. É porque é muito fácil chegar nesse lugar. Se é a pessoa que vai passar por esses restos de bolo e precisar deles. A gente está mais próximo desse lugar do que do lugar de quem nunca vai passar por isso. É esse lugar que me faz não conseguir tirar férias, Exato. sabe? E assim, é entender que dinheiro é poder em todas as camadas. Sim. Isso é muito. Gente, vocês vão ficar muito deprimidos ouvindo essa merda, desculpa. Porque é isso, assim, eu sempre estou muito em contato com esse lugar dessas relações de poder e Sim. assim, e da síndrome do pequeno poder, né? E às vezes da distração. Eu acho que muita gente fala assim, data qualquer coisa para você comer, porque o estado de fome é qualquer coisa alimenta. Tem gente que está nesse lugar numa distração, e tem gente que está nesse lugar de autoridade, né? Tipo, já tô pagando para você, você ainda quer escolher, Exato. sabe? Ou então, tem muita gente que fala, eu estou te pagando, você tem que fazer o que eu quero, né? Uhum. Tipo, mano, bem menos. E eu acho que você toca num ponto muito importante, né, do quanto o dinheiro ele tá atrelado a poder, porque eu também sempre me dedico a pensar muito nessas dinâmicas de poder, né? Agora no mestrado tenho pensado muito isso, meu mestrado é em psicologia social, então eu tô tendo matérias sobre processos de exclusão social, então são temas que eu tenho me interessado cada vez mais. E eu moro, né, em Vitória, no Espírito Santo, então eu venho de um estado majoritariamente conservador e com muitas pessoas ricas, né? O Espírito Santo é um estado que tem muitas pessoas ricas, inclusive guardadas as devidas proporções, em comparação a São Paulo, por exemplo, dizem até que tem mais ricos ou equivale, por exemplo, à quantidade de pessoas ricas que tem em São Paulo. E às vezes, quando eu tô com um estoque de paz sobrando, eu gosto de dar uma olhada assim no que as pessoas, no que algumas pessoas aqui a gente tem um movimento muito forte do liberalismo, do neoliberalismo. E aí, quando eu tô com estoque de paz sobrando, eu vou lá dar uma olhada no que eles falam. E eles falam uma coisa que me incomoda muito, porque não vou dizer que é uma leitura ingênua, porque não é, mas é uma leitura cruel e burra, na minha opinião, que eles falam que o problema da desigualdade social não é a desigualdade em si, no sentido de que tem pessoas que têm mais e pessoas que têm menos. O único problema da desigualdade social é porque no Brasil o pobre não tem acesso aos direitos básicos. Então, por exemplo, se a gente conseguisse ter um salário mínimo que proporcionasse para esse pobre conseguir morar em condições dignas, comer, ter acesso à cultura, lazer, educação, saúde, etc., não teria problema ter essa concentração desigual de dinheiro. Até porque dos argumentos que eles usam também é que o dinheiro ele não é uma coisa finita. Né? O dinheiro é uma coisa infinita. Então, tudo bem ter um bilionário e ter uma pessoa que ganha 10 mil reais no mês, 5 mil reais no mês, 3 mil reais no mês, 800 reais no mês ou menos, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma taxa abaixo da extrema pobreza enorme, né? De pessoas que, agora eu não lembro, mas sei lá, pessoas que ganham nem 20 reais por dia. Então, esse não é o problema. O único problema é o pobre não ter acesso aos direitos básicos. E eu acho que isso é uma leitura que deixa de fora isso que você está trazendo. Para de olhar para o fato de que, a partir de uma desigualdade social, de uma diferença de concentração de dinheiro, se instauram relações de poder. Sim. Quando você vê um trabalhador com medo de tirar férias, por exemplo, é porque ele sabe que ele não tem domínio sobre o trabalho dele, sobre o lugar. Exatamente. Quem, no fim das contas, decide sobre a vida dele é o patrão. Essa nata coalhada,
como diria o crioulo, né? E aí, Exato. quando você fala que é burrice, amiga, não é burrice, é manutenção. Atenção da hierarquia, né? E da desigualdade. Exatamente, assim, quem tá coaiado não quer descoaiar, entendeu? E aí me faz pensar num outro ponto ainda, que retomando, né, o que a gente começou falando do cansaço, e quando o cansaço se torna lucrativo na sociedade? Fale-me mais sobre isso. Eu acho que hoje, né, como a gente vive acho que não é nem só um capitalismo, é um extremo capitalismo, né? Nem Sim. existe isso, estou falando isso agora. Eu acho que tudo vira oportunidade para o sistema, para as pessoas cooptarem aquilo e lucrarem em cima disso. Então, eu acho que hoje até toda essa onda fitness que a gente vive, né, esse olhar para, ai, vamos cuidar do corpo, né, vamos cuidar da saúde, um monte de spa, eu não sei como é que tá aí em Petrópolis, mas eu fico impressionada como que aqui em Vitória parece que a cada esquina abre um spa novo. E não é uma crítica ao spa em si, tá? Acho uma delícia, inclusive adoro ir Sim. no spa. Se quiser me dar uma massagem no spa, eu vou feliz da vida, né? Fiquem à vontade. Mas eu acho que ao invés da gente estar olhando para as raízes do cansaço, né, em como radicalmente subverter isso, tem nascido cada vez mais soluções para você estar cansada, toma aqui esse suplemento. Ah, sim, sim. Tá monetizando. Tá monetizando, tá? Entendi perfeitamente, é isso. Ai, meu Deus. Rindo de nervoso. Sei lá, mano, é isso. Cara, pelo amor de Deus, as pessoas não querem se alimentar mais a ponto de tomar whey todo dia, sacou? Porque o whey é isso, é ultra rápido, é ultra processado e é ultra rápido. É resto de proteína é resto, É um pó, sacou? E a gente paga caro, tá? E isso é claro. recomendado pelos médicos, tá bom? Sim, Assim, a minha endócrina fala, você tá tomando whey? Eu até tomo de vez em quando, porque tem dia que eu sei que eu não vou conseguir bater no nível de proteína. Entendeu? Mas é isso, assim, tipo, sim. e aí é rápido, é só jogar ali, rapidinho, Uhum. todo mundo toma. E eu acho que isso, assim, quanto mais cansado a gente tá, como o nosso cansaço, ele passa por esse lugar de, a culpa é sua de não estar fazendo bastante. Se a culpa é Uhum. minha de não estar fazendo bastante, eu vou fazer mais, né? E se eu vou fazer mais, eu vou ficar mais cansado. E aí que outros têm que entram para eu sustentar esse corpo que não dá mais conta, né? Para que ele dê conta. Né? Então, creatina vai me fazer dar conta, então eu vou tomar creatina. Eu vou fazer, whey vai me fazer dar conta, então eu vou tomar whey. Ah, é no spa? Então, se eu puder ir no spa, eu vou no spa. Né? E aí, o outro que não tem acesso ao whey, não tem acesso à creatina, não tem acesso ao spa, acha que ele precisa ter acesso a isso para dar conta. Você entender Exato. que quem está fazendo isso, às vezes, também não vai dar conta. Quem tem acesso a isso. Porque tem muita gente que, assim, muita gente que eu vejo querendo ir para terapia para dar conta demais. E aí você fala, amor, você, você tem 20 quilos, você está sustentando 300. Se eu botar mais um quilinho aí, seu joelho quebra. E a minha maior tristeza é saber disso, que as pessoas têm chegado cada vez mais assim para terapia, e saber que tem profissionais que atuam a favor dessa lógica. Amiga, eu acho que é mais assustador é que a gente, enquanto profissional, também entra nessa loja. Exato. Se a gente não tiver muito cuidado, eu acho que é o que eu estava falando, de achar que eu devia atender 24, 30 pessoas, de eu me sentir profundamente, eu não tenho a palavra, assim, ela vem e vai, profundamente desqualificada Sim, por não dar conta de atender 20 pessoas numa semana, incompetente. sim, Eu me perguntava o que eu preciso fazer para dar conta. sim. E a resposta é não dá. Não tem como. Aí a pergunta virou: o que eu posso fazer para não ter que dar conta, Uhum. sabe? O que eu posso ajustar para não ter que dar conta disso? Porque eu não consigo dar conta disso. E está muito óbvio para mim É. hoje, né, em outro momento. Mas era difícil admitir que eu não era todo mundo, que eu não ia dar conta de fazer aquilo que muita gente fala para mim que faz com facilidade, sabe? Como que eu não dou conta? E aí, eu acho que muitos profissionais, se você está nessa lógica operando na sua vida, se alguém quer dar mais conta, você pensa, temos que dar conta, vamos juntos, É. sabe? E você vai dar conta sim. É só fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. 5 passos para dar mais conta.
Por isso que eu acho que, assim, o cansaço, quando a gente for pensar sobre o nosso cansaço, sobre o cansaço, por exemplo, no nosso caso, né, dos pacientes que chegam na clínica, ele não, eu não acho que, eu acho perigoso, assim, uma visão puramente individualista sobre isso. Sim, Né? A gente precisa fazer essa leitura social, política, histórica, cultural mais ampla. sim, Eu acho muito difícil, assim, falar sobre cansaço hoje em dia e não questionar a cultura e o sistema em que a gente está inserido, né? Eu comecei falando, por exemplo, é porque eu tiro férias, é porque meu cansaço para mim é sagrado, né? O meu descanso é sagrado. sim, Mas eu falo isso de um lugar de muitos privilégios, né? E de poder fazer isso. sim, é o poder. É, poder é o que é possível, né? Eu acho que é muito importante isso. Relações de poder é o que é possível para cada um. Eu ontem vi um vídeo da esposa do Leonardo. Você viu essa porra? Infelizmente. Supostamente ela, porque tem que ser assim para não ser processada, né? Supostamente ela sequestrou uma criança, levou para casa dela para ser brinquedo do filho dela. Sequestro não, adoção. Pra você não ser processada. Não, supostamente já tá servindo pra isso. Ok. Supostamente sequestrou. Levou pra casa e aí ele não quer mais brincar com meu filho. Aí ele queria ficar no sofá, tava cansado, começou a me chamar de manhã. Ia te chamar de quê? Sinhá, né? Acho que sinhá seria mais apropriado. Exato. Sinhazinha, né? Então, todas as palavras que eu não posso falar, porque sabe Deus quem vai ouvir isso. E aí ela devolveu o menino. Ela fez progressiva. E a naturalidade, como ela fala sobre isso, e como a outra pessoa, a entrevistadora que está escutando, recebe isso, é assustadora. Quem pode fazer isso? Quem pode? Quais corpos podem, têm o poder de descrever um crime em rede nacional, viralizar na internet, um sorriso no rosto, se dizendo, se narrando, porque a narrativa dela era de que ela fez algo muito bom para alguém, narrando como altruísta. Quais corpos podem fazer isso e quais corpos são os alvos desse tipo de ação? Exatamente. É sobre poder, é sobre possibilidade. Para quem é possível, sacou? É. É assim, tem hora que desanima, não é mesmo? Assim, eu fiquei perplexa. Esse vídeo eu não sabia nem como reagir. Eu também não. Eu também não. Eu fiquei estarrecida com a naturalidade com a qual ela narrou isso, com como isso foi recebido, né, pela interlocutora ali que estava junto com ela, Sim, e como que é assustador, assim, pensar nessas novas formas de expressão do que a gente vê ao longo da história, né? Desde o início da colonização do Brasil, né? ele estava deitado, veja, ele começou a ficar deitado no sofá falando que estava cansado. Quem Sim. pode ficar cansado e descansar? Ele parou de ser útil para ela, Exato, né? exato, exato. Ele era um objeto. Ele era um objeto, ele parou de entregar o que ela queria ali. Então, como um brinquedo, como um eletrônico que para de funcionar, devolve, descarta, joga Pois fora. é. E aí eu acho que isso me traz uma pergunta, assim, de quais corpos podem cansar? Eu ouvi muito durante a minha vida que pobre não tem depressão, né? E eu transitei muito entre dois mundos, assim, entre uma galera com muita grana e uma galera muito fodida de grana. E aí poderia dizer, assim, comportamentalmente, talvez, pobre não tenha depressão. O pobre, assim, mais fudido. Uhum. Ele não tem depressão porque ele não pode parar. Ele não pode parar. Ele não pode ficar num quarto escuro. Ele não pode se esvaziar e entrar num nível de apatia. Ele não pode agir de acordo com o que ele precisa, com o que ele sente. Ele não pode. Não tem essa chance. E tem algo de muito errado quando ter depressão se torna um privilégio, né? Poder viver a depressão. Poder ter a depressão reconhecida como tal, Exatamente. Validada. validada. E, portanto, cuidar. E, portanto, cuidada. Exatamente. É frescura, vamos levantar daí. Não pode. Tem que É, andar. Entendeu? A vida tem que andar. O Brasil não pode parar. Não é isso? Não foi isso que foi dito na pandemia? O Brasil não pode parar, né? Mas um monte exatamente. de gente parou, né? Quem parou? Mas o comércio vai continuar. Mas quem estava no comércio, Exato. né? Para onde as pessoas que podiam cansar, ver, seja lá o que foram, né? Assim, eu acho que eu até falo um pouco de mim aí também, porque eu sou uma pessoa que tem depressão. De vez em quando tive uns episódios. E eu vivia minha depressão muito desse lugar, de não poder parar. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. Vivi e vivo, né? Assim, e ainda essa confusão que foi minha vida aí, né? Tipo, de interagir em muitos mundos.
ter vivido muitos mundos. Sim, E aí eu vejo a forma como homens e mulheres vivem a dor é diferente. A sim. forma como homens e mulheres vivem o cansaço é extremamente diferente. Totalmente diferente. Né? É, o sofrimento ele é generificado, né? Então, por exemplo, a Valesca Zanella é uma pesquisadora que fala muito disso. É complicado você ter como critério diagnóstico, por exemplo, para depressão, o choro, porque homens, né, tendem a demonstrar, por exemplo, quando estão com depressão, uma das expressões mais hegemônicas, vamos colocar assim, é irritação, é raiva. A minha também, porque eu performo masculinidade. Pois é. Eu acho que o sofrimento ele é generificado, ele é racializado, né? Ele é estratificado socialmente. Sim, a gente é submetido, né? Que foi criada uma universalização humana, Uhum, né? Que na verdade nada mais é do que um europeu, uhum, não é mesmo? E isso falando do Ocidente, né? Eu acho que é muito do Ocidente, que é onde a gente está. E sim. aí, tudo que foge a um homem meia-idade europeu, classe média, foda-se, não é interessante. Cara, sinceramente, endometriose. Esta palavra, qual foi a primeira vez que você ouviu essa palavra? Tem quanto tempo? Muito recente. Eu acho que tem 10 anos no máximo, chutando Sim, alto, no máximo, no máximo. que eu ouvi a palavra endometriose. É uma condição exclusivamente de quem tem útero. Uhum. Ninguém estudava o útero. Foda-se o útero. O que tem útero? Pra que serve esta merda? Entendeu? Foda-se. E é isso, assim. É muito deprimente gravar esse podcast. Gente, desculpa, tá? Se vocês estão É, chegando aqui a essa altura deprimidos, cansados, né? A gente pede sinceras desculpas. eu acho que ninguém vai ouvir esse podcast achando que já não venha dessa base. É. Acho que as pessoas que vão chegar aqui vão até acrescentar coisas, falar, vocês não viram tal coisa aqui, ó, tem coisa que você não falou, entendeu? Com certeza. Mas você vê como é que a gente passeou por vários temas diferentes que não tem como falar de cansaço sem passar por eles. Não, não tem. E eu acho que a gente está cansado por causa do que a gente está vivendo. Assim, se a gente individualiza, a gente fica sozinho. Se a gente fica sozinho, o peso é só nosso. Se o peso é só nosso, a gente fica mais cansado, Sim. né? Assim, necessariamente. Não é à toa que você está na academia, se você tem um personal, ele te ajuda a regular o peso que você pode carregar. Você pode Uhum. levantar, né? Cada um. Eu acho que para mim é uma boa analogia, porque quando a gente está num lugar onde as pessoas estão fazendo musculação, levantando peso, a gente vê que cada corpo aguenta uma coisa. E ali isso tem que ser respeitado. Quando é físico, isso tem que ser respeitado. Agora, quando é social, emocional, é como se fosse invisibilizado e você dê mais conta. E ainda assim, tem muita gente pegando mais peso do que aguenta na academia, tá? Sofrendo as dores, sofrendo. É uma excelente analogia para a vida mesmo. Eu falei esses dias, eu pensei nisso, assim, que por exemplo, eu sou uma pessoa que diz, todo mundo que me conhece fala, você é muito forte. Hoje em dia, quem me conhece mais superficialmente fala isso. Não porque eu não sou forte. Uhum. Eu sou muito forte, legal, sou mesmo. Mas como que uma pessoa se torna muito forte? A partir do quê? O que foi preciso, né? Exatamente, sabe? Tem que fazer muita força para se tornar forte. Uhum. E a gente começa fazendo força sendo fraco. A gente começa levantando um pezinho que dá. Até que jogam, às vezes, um monte de peso na gente, a gente vai fazendo um movimentinho que dá. Até que a gente fala, porra, levantei essa merda, joga mais, taca a mãe pra ver se quica. Entendeu? É isso. Exato. Assim, e seria muito legal se a gente pudesse aguentar quanto a gente aguenta, né? Por exemplo, esse lugar que eu falei, hoje eu sei quanto eu aguento. E eu posso olhar o outro fazendo diferente de mim e saber que é o outro. E talvez ele tenha essa possibilidade, Sim. né? E seria muito legal se a gente pudesse viver uma vida e numa sociedade onde o cansaço não fosse visto como fraqueza, Seria importante, no né? caso. Eu acho isso muito importante, assim, a gente parar de Sim, associar cansaço e não também querendo dizer que fraqueza é necessariamente algo ruim, né? sim, São dimensões aí da existência humana. A gente é corpo e o corpo ele tem limites e ponto final também, né? sim. Não acho que para a gente respeitar a fraqueza a gente precise romantizá-la, né? Ou querer associá-la a coisas que não. Fraqueza é fraqueza, acabou. Mas que isso não seja visto, ou o cansaço não seja visto dessa maneira tão Pejorativa. pejorativa e moralista também. Exatamente. Assim, eu vou te dizer, até que eu acho que eu penso diferente. Não é que o cansaço ele é romantizado, é bonito estar cansado.
É bonito estar na correria. É bonito não ter tempo pra nada. 24/7. I work É. 24/7. Você conhece o Michel Alcoforado, um antropólogo? Ele é Não. um antropólogo que eu gosto dele. Ele tem um podcast muito legal que chama Tudo é Culpa da Cultura. E Uhum. ele acabou, recentemente, ele acabou de lançar um livro que, se eu não me engano, chama A Vida dos Endinheirados, uma coisa assim. Que ele é Ah, A Vida conhecido. dos Ricos é um de capa azul? Isso, Eu vi isso. esse livro. Exatamente. Nesse livro ele fala isso, assim, como que ele começou a entrar no mundo dos ricos, né? A partir desse lugar de antropólogo, ele queria entender como que as pessoas vivem, quais normas sociais Elas regem, comem. o que elas comem, como elas, né, de onde vêm. E tem uma coisa muito interessante que ele coloca isso, que o rico é muito bem visto, ele ser visto como ocupado, extremamente ocupado. De assim, não, fulano, a Marta não tem tempo. Não, a Marta, para falar com ela, você tem que falar com a secretária dela. A Marta tá Uhum. sempre fazendo coisa. E que nem sempre, inclusive, isso é uma verdade. Na maioria das vezes isso é mentira. Rico não cuida nem do filho, caralho. Exato, eles nem são tão ocupados assim, no fim das contas. Não. Mas precisa aparecer. É. Mas, amigo, pelo amor de gente, a galera que vende coisa de pirâmides, não citarei nomes das coisas de pirâmides, a galera investe uma grana numa coisa que não tem pra performar valor, que eles chamam. Exato. Sacou? É uma performance. Gente, puta que pariu. Não, não, eu quero ter preguiça. É de fuder, né? Eu tenho um livro maravilhoso chamado Direito à Preguiça. Eu não lembro de quem é. Ele é Uhum. maravilhoso. A gente tem que ter direito à preguiça, a gente tem que ter direito a descansar. Isso Sim. não pode ser um privilégio, A gente sabe? tem direito, por exemplo, na sexta-feira que você não trabalha, você não tem que fazer porra nenhuma na sexta-feira, se você não É. quiser. A gente tem que ter mais ainda o direito de não ter que se explicar, Exato. né? Assim, de não, olha, pra mim a gente tem que ter o direito depois de escolher, de não ter que se explicar. São muitas camadas de direitos, assim. Inclusive, eu quero fazer um pedido aqui, quem estiver ouvindo esse podcast, o que a gente está falando. Se alguém te pedir comida na rua, pergunta o que a pessoa quer. Por Pelo favor. amor de Deus. Por favor. Ah, mas não pediu comida, pediu dinheiro. Ah, não quero dar porque não sei com quem vai gastar. Então não dê mesmo. Que é melhor não dar do que ficar enchendo o saco da pessoa, talvez. Entendeu? Agora, se der, deixa a pessoa gastar com. A pessoa tem situação de rua. Deixa, olha, dá uma raiva. Um monte de cachaceiro falando, vai gastar com bebidas, não bebe, não? Eu vou te falar que esse argumento me incomoda bastante. De, ai, mas ele vai gastar com cachaça. Amor, você também gasta. Ah, mas ele vai se drogar. E seu Rivotril? É seu Rivotril, seu cigarro, sua cerveja. Ai, entende? Vai lá passar a vida que ele passa e conta pra mim depois o que você faria pra sobreviver. Ah, pelo amor de Deus, vai tomar no cu. Olha pra sua vida. Vamos, assim, o convite é, olhe para o seu próprio rabo. Olhou o seu próprio rabo, deu uma cheiradinha, viu que ele fede? Perfeito. Foi. Entendeu? Perfeito. Porque deixa a pessoa em paz. Não quer dar, não dá. Entendeu? Eu acho isso também. Não quer dar, não dá, foda-se. Não, agora não vem com. Ai, eu não dei porque ele. Não, você não deu porque você não quis. Isso, ok. Você também tem esse direito, mas para de. Agora, deixa os outros em paz. É, e Entendeu? isso que você falou de pergunta pra pessoa o que ela quer comer, gente, isso é tão básico. E eu acho assim que isso passa também pela visão que a gente constrói, né, que socialmente a gente tem do pobre, do que o pobre efetivamente tem direito. Eu lembro que, acho que foi na época da pandemia que eu vi uma pesquisa que foi feita, acho que foi nos Estados Unidos. Eles pesquisavam como que era o processo assim das pessoas que queriam doar coisas para pessoas pobres, esse processo da escolha do que era doado. E foi perguntado assim para essas pessoas coisas como: você acha que um pobre deveria ter uma TV de 60 polegadas? Você acha que um pobre deveria ter acesso a arroz e feijão? Você acha que um pobre deveria ter acesso ao último lançamento do, sei lá, do iPhone? Porque o que a pesquisa queria no fim das contas? Entender o que as pessoas acham que o pobre tem o direito de ter acesso e o que não. E o que a pesquisa mostrou é que, para o pobre, as pessoas determinam que o básico do básico é o que ele tem direito. Qualquer coisa que seja vista como luxo, como algum tipo de privilégio, não cabe ao pobre. Então as pessoas diziam, não, ele não precisa ter uma TV de 60 O polegadas. pobre não pode. O pobre não, assim, porque, enfim, pobre, pra mim é uma característica. Pobre é muita gente, mas se a pessoa que está na miséria, ela é destituída do desejo. Exato. Ela não pode desejar. A condição humana dessa pessoa vai para o caralho. Ela tem que se contentar em sobreviver. Ponto. E, na verdade, nem isso. Ela deveria ser retirada. Porque se a gente parar para pensar,
a gente parar para olhar, como as cidades recebem as pessoas que Sim. precisam habitá-la e que essa cidade seja a casa dela, A né? gente vive na necropolitica, né? Então, claro que Exato, há uma política do extermínio desses corpos, né? exato. Então, até como é que é? A arquitetura hostil, Uhum. né? Assim, nada vai ser confortável, nada vai ser acolhedor, nada vai ser receptivo. Você não deveria estar aqui. E até mesmo quando as pessoas, supostamente, nessa lógica assistencialista, né, que acha que a doação é a melhor coisa que se pode fazer por um pobre, né? Mas Ah, a ok. caridade, né? Eu odeio essa palavra, inclusive, mas enfim. E quando as pessoas estão nessa lógica, impera isso, assim, de no máximo se contentar em sobreviver. Uma televisão para um pobre, não. Uma picanha, não. Bota ali, sobra do bolo e tá tudo bem. Eu já vi gente ter bazar, e aí a parada é a seguinte, eu tenho um bazar e eu vou receber doações, Uhum. porque esse bazar é de caridade. E aí a pessoa recebe doações e as coisas boas, verdadeiramente boas, são retiradas. Cara, que absurdo. Elas vão para quem tem mais dinheiro, elas vão. Não, isso aqui, essa marca aqui não precisa. Ai, será que precisa desse blazer? Ah, não vai usar, né? Será que vai ter alguém? A pergunta fica assim, né? Será que vai ter alguém que vai querer, que vai precisar usar esse blazer? Eu já ouvi pessoas falando, essa roupa é boa demais para ser doada. Ah, Uhum. entendi. Doar é pano de chão, rasgado. Não, é o mequetrefe, é o ruim, né? Eu não gosto da palavra caridade exatamente porque eu acho que ela verticaliza a relação. Sim. Sabe? Eu não acho que é caridade, sabe? Eu acredito que a gente pode, todo mundo que eu conheço, porque eu não conheço ninguém que é realmente muito rico. Bom, até conheço, mas não tem relação. Uhum. Todo mundo que eu convivo, de alguma maneira, infelizmente, eu acredito que pode, em algum momento, passar por uma condição muito difícil de vida, Sim, sabe? sim. E eu quero acreditar que a gente pode construir um coletivo e uma comunidade solidária, Sim. sabe? Que olha, isso me dá vontade de chorar, porque eu preciso acreditar nisso, tá? Que a gente possa olhar para o outro e entender esse outro como alguém que reverbera na gente. Eu acho bonito isso que você traz e concordo, porque eu também tenho o mesmo asco em relação à palavra caridade e acho a palavra que você usou muito mais bonita e adequada, que é solidariedade, porque eu acho que a perspectiva da solidariedade é uma perspectiva de dois seres humanos. Né? E eu acho que a caridade, nessa verticalização que você falou, objetifica muito o outro, né? Então é claro que assim, a gente não está aqui falando, e eu acho que eu posso falar por você, a gente não está aqui falando para as pessoas não fazerem doações, não ajudarem as pessoas, mas que seja construído exatamente isso que você falou, uma comunidade onde as pessoas gostam muito de falar hoje, né, os valores, né, quais são os valores, que o valor da solidariedade, então, seja cultivado. Né, que a solidariedade se torne uma norma social. Que você entenda que o outro nesse momento está precisando. Acabou, sabe? Ele está precisando. Não era para ele estar. Eu não posso resolver a vida de ninguém, infelizmente. Se eu pudesse, filha, eu ia tentar, mas assim, o que que dá para fazer e de onde dá para fazer? Exato. Sacou? Porque às vezes não dá. Às vezes realmente não dá. Tem vezes que, porra, você pode pagar tua conta. Não posso, cara. Não posso. Não, puta, foi mal, eu não posso. Tem momentos, às vezes, fim de mês, tomar dura. E aí vem, Sim. você pode fazer não sei o que lá? Pode. E aí eu não posso. Aí eu falo, porra, cara, hoje eu não posso. E aqui em Petrópolis, a cidade é pequena, eu já conheço as pessoas. Geralmente, assim, tem algumas pessoas novas que surgem. E aí, cara, hoje eu não posso, não. Sei que. Acabou, eu não posso. Porque também me incomoda, muitas coisas me incomodam. Me incomoda, por exemplo, o fato das pessoas nem olharem na cara. A pessoa chega perto e as pessoas agem como se fosse, sei lá, mano, uma grande ameaça. E o que eu quero dizer com se não puder ajudar, não atrapalhe, é porque sim, eu entendo isso, né, que você está colocando. Nem sempre, de fato, vai ser possível. Mas não atrapalhar é no sentido assim de olha no olho, não dá um sermão pra pessoa. Oh, sim. Sabe? Porque eu já cansei de ver gente dando sermão. Ai, o que você tá fazendo aqui? Procura não sei o que. Não atrapalha, gente. Porque também tem isso, né? Tem o famoso, vai beber com meu dinheiro, vai drogar com meu dinheiro, não vai comer com meu dinheiro, tá mentindo pra mim, foda. E aí também tem como é que é o nome? Tá na rua porque quer. É só arrumar um emprego. Aí geralmente eu respondo, é mesmo. Aí eu falo, vou chamar ele, tu tem um jardim. Ele pode limpar teu jardim?
Ah, não, eu já Sei. tenho jardineiro. Ah, tá, mas você quer uma faxina na sua casa? Vamos botar ele pra fazer a faxina? Isso aconteceu uma vez, eu tava num churrasquinho aqui da minha cidade, e esse churrasquinho fica na esquina, assim, de um bairro bem burguês, aqui de Vitória. E aí, tinha uma moça em situação de rua, ela tava grávida, eu imagino que ela, se não tava com 9 meses, estava bem próximo, tava bem um barrigão, assim. E aí ela passou, perguntou se eu podia comprar um churrasquinho pra ela e tal, eu comprei. E aí o dono do churrasquinho veio falar comigo. Ah, Gabriela, Hum. essa fulana, ela tá sempre aqui. Você vai comprar o churrasquinho agora pra ela, mas ela vai ali na esquina e ela vai vender por droga, ela não vai comer. A minha dica pra você é de não dar, sabe por quê? Trabalhar ela não quer. E aí eu virei e falei assim, o senhor é dono do churrasquinho, não é? Ele falou, sou. Eu falei, perfeito, por que o senhor não oferece um emprego pra ela? Você já perguntou pra ela se ela quer trabalhar aqui? Não, eu não, nunca perguntei. Eu falei, uai, mas como é que você sabe então que ela não quer trabalhar? Vai lá, oferece um emprego pra ela. E assim, vou ser muito honesta. Eu acredito que tenham pessoas que estejam na rua e não queiram trabalhar. Eu acredito. Eu também. Agora, e aí? E aí? Até porque a gente precisa pensar quais são as condições de trabalho que essas pessoas têm. Porra! O pessoal falando da geração Z. A geração Z não quer trabalhar. Amor, é óbvio que não. Você quer trabalhar pra você? A minha pergunta é essa. Se você fosse se contratado como funcionário que você quer, pelo salário que você dá, você ia querer ser contratado por você mesmo? Exatamente. Ah, porque as pessoas ficam na rua e tem muita gente que dá dinheiro sim, e piriri pororó pereré. Tem também. Que Sim. bom, que tem cada vez mais. Gente, que a gente saia dessa, sacou? Porque não dá, mano. E aí a coisa é tão armada pra ser a merda que é. É isso, olha, chegaram roupas boas, essas roupas vão. Quais as roupas que a gente vai doar pra quem perdeu tudo? Quais as roupas que a gente vai doar pra quem tem pouco? As roupas ruins, né? Uhum. Aí a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão se vestindo para serem pessoas de valor, né? Uhum. A imagem. E aí essa pessoa não vai ter a imagem que ela precisa ter para arrumar um bom emprego, né? Porque a Exato. gente também vai retirar dela a possibilidade de vestir melhor, né? De Uhum. de ser alimentado melhor, de qualquer coisa, do que seja bom. A gente vai Sim. aniquilar a possibilidade da pessoa existir com dignidade. E aí a gente vai dizer para ela que a dignidade dela não existe por causa dela. A gente vai lá e culpa essa pessoa. Exato, é porque ela gasta com bebida, ela gasta com droga. Que é o que a gente faz, e a gente vai fazendo isso em cada escala de uma maneira. Você não tem um salário bom o bastante porque você não trabalha o suficiente. Você ainda tem mais 4 horas no dia. Quanto tempo você está dormindo? Você precisa dormir 8 horas? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Né? Exato. E aí a gente entra nesse lugar de culpabilização de competição. Né? Uhum. Tá todo mundo competindo. E aí fica muito difícil ser solidário quando você compete. Ou Sacou? quando você não enxerga o outoutro como um outro, né? As duas coisas acontecem. Exato. E aí, se ele é um outro, ele é teu inimigo. Ele tá disputando teu espaço. Se ele não é um outro, ele não é nada, então ele não merece porra nenhuma. Sim. A gente vive numa solidão muito assustadora, cara. Sim. E cruel, assim. É. Nessa época em que eu tava maluca, pensando que eu tinha que atender não sei quantas mil pessoas por semana, que pra mim parece não sei quantas mil pessoas, eu tava competindo com gente que não tava competindo comigo. Eu criei uma competição na minha cabeça. Uma comparação. Sim. Sabe? Tudo bem que eu Sim. não criei das vozes da minha cabeça só. Essas vozes são Uhum. muito bem alimentadas e nutridas Sim. pela sociedade, né? Mas é isso. Eu acho que os mesmos criadores de caridade é o caralho, vamos ser solidários, vamos parar de competir, vamos começar a cooperar. Exatamente. Sabe? Vamos começar a ver aqui, ó. Por exemplo, eu quando estou precisando de consulente, hoje em dia eu falo, amiga, a gente vai assim, sabe? Uhum. Que a gente me ajuda aí, vamos, Sim. sabe? É trocar, é fortalecer. E eu acho que a gente precisa cada vez mais levantar a voz desse tipo de valor, né? Tenho raiva dessa palavra, mas de cooperação, coletividade, solidariedade, né? Eu acho que a gente está vivendo períodos em que o indivíduo, né? Essa abstração indivíduo é cada vez mais enaltecida, fortalecida, e eu acho isso perigoso demais. Eu acho que é esse lugar do indivíduo também que levanta essa positividade, né? De temos que ser iguais, né? Eu acho que a gente está entre o egotismo e a confluência, nesse Isso. lugar eu acho que é isso, né? Esse lugar de autoridade, de se narrar como alguém
de valor é muito desse lugar do egotismo, né? Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas. Eu entendo o que que elas estão tentando com isso, mas eu discordo e fico com uma certa dificuldade. Quando as pessoas, assim, parece que para a gente pensar em coletividade, a gente tem que homogeneizar as pessoas. Caralho, Então, sim. somos todos iguais. Então, eu tenho que te respeitar porque somos todos iguais. Não, porra nenhuma. Enxergar o outro como o outro é uma experiência da alteridade. O outro não precisa ser igual a mim para que eu o respeite e o enxergue como um outro. Então, eu acho que o que eu desejo assim para nossa sociedade é que a coletividade, a solidariedade, a cooperação mútua exista, não numa perspectiva de que somos todos iguais, porque não somos. Eu acho que é isso, assim. O que que você quer comer? O que que você quer comer? Porque não necessariamente você vai querer comer a mesma coisa, Exatamente. sabe? Você não sou eu. Não sei o que você gosta. Não sei se você é alérgico a alguma coisa. Não sei de nada sobre você. Se eu tô na rua te vendo pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, talvez eu não saiba o que que você quer comer. E aí, sabe o que é uma coisa que eu me dei conta? Me dei conta não, mas que me veio agora. Às vezes a pessoa não sabe responder o que ela quer. Quanto piores as condições dessa pessoa, mais difícil para ela escolher o que ela quer, Sim. né? De aparência e de tudo mais. E aí é isso. É restituir a possibilidade do outro, ser enxergado como pessoa, né? E pessoas são diferentes. E dele ter o direito de responder por si, que a gente não É, assuma por ele, né? mas eu acho que é isso assim, que eu digo quando pessoas são diferentes. Eu acho que eu só te vejo como pessoa e como. Eu acho que é individualizar nesse sentido, porque Hum, eu dou a você o direito de ser, sim, né? De ser, seja lá o que for, eu não sei qual é a sua resposta. E aí, nem a gente sabe às vezes, né? Porque tem hora que a gente também não sabe, sacou? Só que se a gente não tem espaço para o que que você quer, o que que você gosta, como é para você, uhum, sacou? E aí, assim, sim, peraí, sabe? É o que a gente tá falando aqui. Eu consigo atender pouca gente. sim. Outros conseguem atender 30 pessoas. Foda-se, cada um faz o que pode, Sim, entendeu? E a gente tem que ter, na minha opinião, assim, o direito de exercer nossa autonomia, nossa alteridade. Tem que ser possível, mano, sim. sabe? E eu acho que é isso. Também eu acho que é muito complicado quando essa demanda de se igualar de trend, né? De cabelo certo, corpo certo, jeito de comer certo, o jeito de falar certo, o jeito de se vender no mercado certo. Tudo já está pronto. Tem que ser desse jeito, é o único jeito, né? A gente se perde na nossa alteridade, né? Tentando Sim. ali corresponder a se igualar, se positivar, né? E aí a gente tira do outro esse direito porque todo mundo gosta de Labubu, porra. Quem não quer um Labubu, mano? Como que não gosta de Labubu? Tem que gostar, o Labubu é muito maneiro. E mais, como é que você sabe o que que é Labubu? Tá todo É, mundo com Labubu. exatamente, entendeu? Como é que você não gosta de Coca-Cola? Coca-Cola é o melhor refrigerante. A Guaraná é muito melhor que Coca-Cola. Todo mundo gosta de Guaraná. Sim, Sacou? E, tipo assim, né, sendo bem abrangendo demais a coisa, mas sim, sim. às vezes o simples é muito simples às vezes perguntar. Você gosta, o que você quer, mano? É. Sacou? E é básico demais. É simples, mas acaba não sendo porque parte de uma atitude, né, de um lugar que nem todo mundo tá. A maioria de nós não tá. E eu acho que eu saio desse lugar às vezes também. Não desse lugar de perguntar, de falar, ih, eu devia estar ali, hein? Como é que eu tô aqui? Não sou o arauto da moralidade ou da ética, né? Assim, tudo isso que a gente está falando aqui são desafios cotidianos, assim, para mim também. A gente tá empurrado nessa merda, né? Exatamente. Eu lembro que eu fiz um Instagram profissional. E aí eu comecei a postar. Primeiro, que eu postava desagradável. Muita gente. Segundo, que eu não tinha o menor saco. Eu trabalhei muito tempo com isso. Eu acho um saco ficar. Também, eu nunca tive perfil profissional. Eu não tenho a menor paciência. Ih, meu filho, eu vejo um padrão, eu falo, ih, eu vou ali ver qual é desse padrão aqui. Eu deveria estar fazendo isso aqui, né? Eu Uhum. deveria. Aí eu passo assim, um tempo, eu falo, tá, eu posso até. E sempre foi assim, muito engraçado. Pode até ser que eu devesse, mas vai rolar, entendeu? E aí durante muito tempo eu ficava frustrada com esse lugar de eu não dou conta. Uhum. Hoje em dia, em muitos lugares, eu consigo celebrar isso, Sim. sabe? Isso ganhou outras formas pra mim. Para mim também, nem sempre foi fácil, mas hoje em dia acho que
Talvez uma das maiores atos de resistência que eu tenho é assumir pra mim que eu não dou conta e também celebrar isso. Sim, eu acho que é importante quando a gente. Eu acho que foi pra mim, acho que não deve ser uma experiência muito individual, não sei. Admitir pra mim que eu não dou conta me permite respeitar que o outro também não dê. Sim. Parar de exigir do outro, né? Que ele dê conta de demandas que ele não dá. Conseguir ouvir do outro, eu não dou conta. Ver no outro que ele não dá conta. Permitir que ele não dê conta, né? Uhum. É um novo espaço, assim, Sim. de fato. A gente despesou um pouco. A gente tá terminando mais leve, eu acho. Sim, eu tô. Quem tá ouvindo, deixa aí comentado. Porque se despesou no final, como é que ficou? Espero que não tenha soado tudo muito niilista. Tomara que não, gente. Eu falei na apresentação. A gente vai experimentar o que vai acontecer no encontro. Isso. Mas assim, eu acho que é importante, eu sendo suspeita, né? Mas acho que é importante, assim, olhar para tudo isso. Amiga, eu acho que é importante também. Eu acho que é por isso que a gente olhou, né? Porque acho que no entre que se forma aqui, quando a gente está junta, a gente vai passar por isso. É, Acho que isso também é o que aproxima a gente, com certeza. né? É o que conecta a gente, assim. Inclusive a liberdade de poder discordar e de poder. Isso. É, Eu queria dizer que você realmente está levando muito a sério o que você falou no primeiro episódio, de que a gente não combinou nada. nada, a gente não. A gente Nada. sentou aqui, começou a falar, e é isso que saiu. É isso que saiu. E aí, gente, vou lidar junto com vocês, mas lidem, né? É aquilo. Isso, Os outros isso. episódios estão semi-combinados. Uhum. Mas também não passei nada, não fiz roteiro, já tem tema Sim. pré-combinado. E tem as imagens que eu fui fazer, eu Você acho. já sabe a Pra fazer. imagem do nosso? Não faço a menor ideia. Engraçado, né? Eu tenho imagem do episódio 3, 4, 5. Do nosso eu Uhum. não tenho nome, não tem nada. Quer dar um nome? Um nome? Nossa, assim de bate-pronto ficou difícil. E os nomes eu gosto que sejam perguntas também. Pergunta, né? Porque eu não gosto da ideia de que a coisa se encerre em também Aham. nada do que a gente disse, Não, por né? favor. Eu vou te ajudar a pensar numa pergunta, mas agora eu fiquei pressionada. E se meus joelhos não doessem mais? É só o que vem. Meus joelhos cansados, joelhos cansados. Pode ser quem pode se cansar, Quem pode descansar? quem pode descansar. Me parece bem congruente com tudo que a gente conversou aqui. O que você acha de possível pra quem? Gosto. A gente também falou muito de poder, né? É, De possibilidades. Me disse uma música agora. Você teria alguma em mente? tenho. Cobra Criada. Muito boa, inclusive, se você nunca ouviu essa música. É do Baiana com a Pitty. Nunca ouvi, vou ouvir. É recém-lançada. Então acho que é isso, né, amiga? Acho que é isso. Demos conta, né, no dentro do possível. Amor, obrigada por ter me convidado. Eu amei participar. Obrigada por ter vindo, fiquei muito feliz também. Então, gente, esse foi o Figuras com Gabriela Faria, apresentado por Marta Ponto. Obrigada a quem ficou até aqui. Semana que vem espero que tenha mais. E é isso. Ouçam, por favor, deixa 5 estrelinhas aí no Spotify, que eu ouvi dizer que é bom, e eu vou tentar botar em outras plataformas também, tá? Podem comentar, se quiserem criticar, critica com amor, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Beijo. Uma coisa sua que ficou em mim.